cenário político e não o econômico de fato. Decreto, medida provisória, assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira e publicadas na última quinta-feira. Publicados, né? E destaque para essa medida provisória que muda bastante as regras para a aprendizagem, né? Para os programas aí de jovens aprendizes pelo país. Principalmente no que se refere às cotas de aprendizagem que as empresas devem cumprir. A gente conversa sobre isso, sobre essa medida provisória, a partir de agora com a auditora fiscal do trabalho, Simone Maria Freire Brasil. Simone, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez esclarecendo, né, sobre os danos que essa medida provisória e esse decreto podem causar à aprendizagem. Antes de qualquer coisa, qual é o movimento que os auditores estão fazendo agora, antes da gente detalhar a MP? Os auditores entregaram cargos de direção? O que é que está... qual é o movimento feito pelos auditores em reação a essa MP, Simone? Todos os coordenadores dos estados, né, entregaram as suas coordenações, porque realmente fica inviável continuar coordenando o incoordenável, né? O imponderável, porque a gente esse atual governo fala tanto em segurança jurídica e ele conseguiu criar uma insegurança jurídica extrema com a questão da aprendizagem. Então, foi a entrega dos cargos e estamos acionando todos as instituições e órgãos que também trabalham com a aprendizagem, os próprios jovens aprendizes, os fóruns estaduais de aprendizagem estão sendo mobilizados, as instituições formadoras que oferecem aprendizagem estão mobilizadas também para tentar reverter essa medida provisória junto aos deputados federais. Bom, eu citei aqui já cotas, né? Mas vamos então, por que essa reação toda ocorre? Por que ela existe, Simone? Qual é o problema da medida provisória? Quais são os problemas da medida provisória? A gente tem tempo aqui para tratar sobre eles, mas o governo anuncia que vai criar novas vagas, que vai aumentar a quantidade de jovens aprendizes e que isso é bom, que é uma boa notícia, né? Geração aí de oportunidades para jovens. Seriam até 250 mil novas vagas. Não é exatamente isso que está lá nos detalhes, né, nos artigos dessa medida provisória, Simone? De forma alguma. Veja bem, a aprendizagem, ela começou, né, não sei se você lembra, que o nome antigamente era menor aprendiz. A aprendizagem ela começou priorizando exatamente os menores de idade, porque eles são os mais suscetíveis ao trabalho infantil. Então, da primeira medida é que ela retira a prioridade dos menores de 14 a 18 anos da aprendizagem. Depois, a aprendizagem pode ir até 4 anos, né? Dependendo de quando o aprendiz for começar a iniciar a sua aprendizagem. Se ele começar aos 14, ele pode chegar até os 18 anos, então 4 anos de aprendizagem. Hoje, né? Quer dizer, hoje, antes dessa medida, eram no máximo 2 anos de curso. Então, a gente já vai para 4 anos. Então, o mesmo aprendiz pode ficar 4 anos na mesma empresa. Depois, se o aprendiz for pessoa com deficiência, não tem limite. A aprendizagem ela pode ser ad eternum. Uma empresa pode contratar uma pessoa como aprendiz e ela ficar sem limite. Não existe. A lei ela não limita do jeito que ela está agora, né? Ela não limita para a inserção de pessoas com deficiência. A aprendizagem pode chegar até 29 anos para algumas funções em que é proibido para menores de 21 anos. E isso vai o quê? Precarizar as relações de trabalho. Porque para ser aprendiz implica em não estar nas convenções coletivas da empresa e, por consequência, não ter os salários e os benefícios que a categoria econômica adquire, né, através das suas lutas e através das suas conquistas de classe. Então, o aprendiz ele não é obrigado, a empresa não é obrigada a pagar ao aprendiz aquilo que paga com o piso da categoria e benefícios ao trabalhador daquela categoria econômica. Então, é uma precarização extrema de emprego. Outra coisa, são inúmeras. Deixa eu ver, eu até elenquei aqui. A contagem em dobro. Então, um aprendiz
que considerados da situação de vulnerabilidade. Quais seriam elas? Os jovens egressos do trabalho infantil, os jovens em cumprimento de medida socioeducativa, os portadores de deficiências. Então, os que estão inscritos no cadastro único e que recebem o Auxílio Brasil. Então, esses jovens, entre outros, são considerados em situação de vulnerabilidade. Então, esses jovens, cada um jovem contratado, conta como 2 para a cota da empresa. Então, como é que se vai ampliar a contratação se 2 vale por 1? Então, a conta básica de matemática, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de matemática, vai saber quando 2 vale por 1, a medida fica pela metade, né? Então, não existe como aumentar a quantidade de jovens a serem inseridos quando 2 vale por 1, né? Está naquela... Compre 2... Um vale por 2, né, Simone? Quando um vale por 2, né? Aí a conta fica errada. Um vale por 2. Então, outra coisa. O jovem é contratado como aprendiz, faz todo o seu curso de aprendizagem, encerra e a empresa o contrata na regra geral da CLT. Esse jovem vai continuar contando como aprendiz na cota da empresa por 1 ano. Como é que isso vai aumentar emprego? Não existe. Quer dizer, Simone, o básico, o elementar, que não está sendo levado em consideração. Nós teríamos a previsão... O meu colega Samuel Straioto também está comigo para essa entrevista, Simone. E aí a gente vai continuar falando sobre esses e outros pontos também da medida provisória. Deixa eu já acionar aqui o Samuel para suas perguntas a Simone Maria Freire Brasil, que é auditora fiscal do trabalho, sobre essa MP, da qual a gente já tem tratado aqui desde antes dela ser assinada e publicada. Agora ela é fato e a reação também é real, Samuel. Muito obrigado, Rubens. Simone, um bom dia. Nosso tempo aqui ele é um pouco reduzido, então vou fazer aqui perguntas bastante objetivas à senhora para a gente poder aqui esclarecer alguns pontos. A impressão que a gente tem é que o governo, ao editar essa medida provisória, me parece que é um pacote de bondades a empresas infratoras da lei de aprendizagem. A impressão é correta? Correta, exatamente isso. Essa medida provisória ela veio muito bem encomendada. Ela tinha endereço certo, que era atender principalmente as empresas que menos contratam aprendizes, que é justamente no setor econômico de vigilância, prestadores de serviço, que são os que mais reincidem nas autuações por não contratar aprendizes. Quanto à fiscalização, por que a medida provisória pode dificultar o trabalho de fiscalização, levando em consideração até mesmo o perdão de multas? Exatamente. Retira a liberdade do auditor e a autonomia do auditor fiscal de executar o que está na lei. A Auditoria Fiscal do Trabalho ela é cumpridora, executora daquilo que está na lei. Se não há mais a obrigatoriedade de autuar, retira da auditoria o seu elemento básico, que é o poder de fiscalização, né? De autuação, de exigência das fiscalizações. E, Simone, na medida provisória, pelo fato de ter a previsão da retirada da prioridade de contratação de pessoas com idade entre 14 e 18 anos, isso não pode, de certa forma, interferir no trabalho de combate, nas ações de combate ao trabalho infantil? Isso não pode trazer um prejuízo que o Brasil já construiu a duras penas ao longo dos anos? Certamente, certamente. A aprendizagem ela sempre foi voltada para os menores de 14 a 18 anos, exatamente como uma forma de retirar esses jovens do trabalho infantil, ou evitar até que eles fossem para o trabalho infantil, porque eles estariam num ambiente protegido, com qualificação profissional, com salário, tudo regularizado. Então, ela certamente vai tirar, vai jogar mais ainda jovens adolescentes na vala do trabalho infantil. E também a própria dificuldade da contratação, já que também muda o regime de contratação? Exato, ele criou várias nuances e aspectos que vão dificultar ainda mais as empresas a contratarem.
causa muita insegurança. A gente não sabe não existem parâmetros objetivos, como era antes, que era de 5% a 15% das funções que demandam formação profissional, ponto. Agora tem variantes, muitas, de atenuantes e agravantes que a empresa fica sem saber. A história de uma média, a média dos últimos 12 meses, mais 12 meses a partir de quanto? De janeiro a dezembro? Ou a partir do início da fiscalização? Quer dizer, são vários nuances que não estão claros e que só trazem confusão. E, Simone, me chamando aqui a atenção, eu tenho uma dúvida em relação às autuações em caso de descumprimento de cotas. O inciso 2º do artigo 26 dessa medida provisória demonstra aí uma exclusão desse tipo de autuação. Qual é o prejuízo que se tem em relação à não atuação no caso do descumprimento de cotas no período em que as empresas estiverem aí regularizando a situação? Primeiro, um prejuízo para o erário público, né? Porque o Estado vai deixar de receber o valor dessas multas por descumprimento das cotas de aprendizagem. Depois, algumas empresas que já são cumpridoras das suas cotas vão se sentir lesadas, porque aquelas coisas, eu estou fazendo o papel de quê? Se eu estou cumprindo a cota e o outro que não está cumprindo não está sendo punido, eu também não vou cumprir. Quer dizer, vai aumentar ainda mais o índice de descumprimento de cotas, porque as empresas que são corretas, que já fazem todo o trabalho de uma forma objetiva e tranquila, vão se sentir lesadas e vão passar a não cumprir também, porque não vai acarretar nenhum prejuízo para elas. O governo ele acabou atropelando uma discussão que está sendo realizada na Câmara dos Deputados, por meio aí dessa medida provisória. O governo acabou atropelando uma discussão que está sendo realizada, audiências públicas têm sido realizadas Brasil afora, inclusive na semana passada aqui em Goiânia, a senhora ressaltou de ações que estão sendo tomadas, né, verificando aos órgãos reguladores, ao próprio Poder Judiciário, mas como os auditores, como a categoria tem acompanhado a construção desse projeto que está em debate lá na Câmara dos Deputados, em que, inclusive, já há manifestações do próprio relator em derrubar os pontos aí dessa medida provisória? Pois é, desde a instalação da comissão mista, que está tratando do PL 6461, que a Auditoria Fiscal do Trabalho vem, através do seu sindicato nacional, né, o SINAIT, vem se colocando, mostrando as vantagens e desvantagens do PL do jeito que está, aspectos que precisavam ser melhorados, porque ele é um projeto em construção ainda, estavam sendo ouvidos todos os setores da sociedade civil, o Ministério Público do Trabalho, as organizações e instituições que trabalham diretamente com os jovens e com a aprendizagem. Então, estava em construção, né? Um diálogo aberto, cidadão, que tudo isso foi derrubado com essa questão dessa medida provisória. A medida provisória ela precisa ser votada, tem um prazo de até 120 dias. Nesse período, há aí uma construção, não só da categoria dos auditores fiscais, mas assim, vocês trabalham nesse sentido de tentar fazer uma pressão aos deputados para não votar ou então para derrubar essa medida provisória dentro desse prazo citado? Sim, sim. Nós estamos em constante diálogo e apelando a todos os deputados. Para você ter uma ideia, ontem até às 10 horas da noite, 230 emendas haviam sido apresentadas para derrubar essa medida provisória, né? Alterar, derrubar. Então, tudo fruto de intervenções não só da Auditoria Fiscal do Trabalho, individualmente através dos auditores, através do SINAIT, como das instituições formadoras. Todos estão realmente imbuídos de tentar modificar. O melhor seria derrubar, mas se não for derrubada, que pelo menos ela seja atenuada o máximo possível, que esses danos sejam minimizados ao máximo que for possível. Rubens, os seus questionamentos finais aqui para a gente finalizar a entrevista. Não, é isso, Samuel. Simone, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de conversar com a gente. É um assunto que nós temos, do qual nós temos tratado aqui já há algum tempo, antes com a previsão da medida provisória, e agora efetivamente ela saindo e com
alguns pontos bastante questionáveis ou até condenáveis, diríamos, né? Na análise que a gente faz aqui. Vamos acompanhar essa mobilização, como é que o Congresso vai receber o texto da medida provisória. Tem prazo, ela pode caducar, ela pode ser rejeitada, enfim. Obrigado, Simone, pela entrevista aqui. Um bom dia, um bom trabalho para você. Nós que agradecemos pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.